hoje número 28. Vamos estar lendo 18, 19 e o 20. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo no céu e na terra. Portanto, repita comigo, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E toda a igreja diz: Amém. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos com o tema, com a sequência de estudos, com esse tema formando discípulos, e na qual Deus colocou no coração do nosso pastor, e eu quero aqui fazer menção disso. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele tem um fundamento do discipulado cristão. É um texto onde, quando se trata de discipulado, ou de discípulo, ou de missões, ou de evangelismo, ele é um texto pilar para esses assuntos. E tem algumas características nele na qual nós podemos extrair e aprender, não só como fazer discípulos, mas também como ser discípulo. Porque ser discípulo é um processo. Ser discípulo não é algo que nós alcançamos e nós nos estagnamos ali e continuamos dessa forma. Ser discípulos é algo que é crescimento. A cada dia que nós passamos, nós devemos nos tornar melhores discípulos. E Jesus, ele dá uma ordem clara para os seus seguidores, para fazer discípulos. Vamos lá. No versículo 19, tem uma palavra na qual eu pedi para a igreja repetir, que aqui na minha tradução ela está ide. Porém, na Septuaginta, ou seja, na tradução do hebraico para o grego, esta palavra ela vem como indo. Na nossa tradução está ide, mas quando nós voltamos e buscamos os resultados desta palavra, são que significa indo. E isso faz parte de ser discípulo. Não só de ser discípulo, mas faz parte de ser alguém que discipula e alguém que é discipulado. Indo significa ou quer dizer, ou encaixa em nós como igreja do Senhor e como discípulos de Cristo, que nós não devemos esperarmos ter uma certa capacidade para ir falar de Jesus. Nós não precisamos ter um certo tipo de avanço de conhecimento teológico ou um conhecimento específico em fazer missões ou em ganhar almas para falar de Jesus, para fazer discípulos, porque missões, evangelismo, discípulos, discipulado, significa tornar-se alguém seguidor de Cristo. E esta palavra traduzida como indo, significa que nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, nós devemos estar indo e falando. Não é ir e quando estiver lá, nós falarmos, nós discipularmos, nós ensinarmos, não. Ele enfatiza em dizer que enquanto nós vamos, nós falamos.
Enquanto você está a caminho do teu trabalho, você fala de Jesus. Quando você chega lá, você fala de Jesus. Quando você está no supermercado, você fala de Jesus. Quando você está na rua, você fala de Jesus. Não é preciso fazer nenhum curso para falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus ela é a salvação para a alma daqueles que estão em cativos. E isso nos traz uma realidade para a igreja. Realidade essa de que muitos, como igreja do Senhor, está falhando neste ide, ou melhor, neste indo. Porque se nós fazermos uma reflexão na nossa vida e voltarmos um pouco atrás, talvez se eu te perguntasse hoje e falasse para você assim, qual foi a última vez que você fez um discípulo? Melhor, qual foi a última vez na qual você falou de Jesus? Não, melhor, qual foi a última vez que Deus colocou alguém diante de você e você contou o testemunho da sua vida para essa pessoa? Porque talvez você não tenha um conhecimento bíblico, mas você tem dentro de você aquilo que Deus fez na sua vida. E a melhor forma de falar de Jesus, a melhor forma de você fazer uma missão ou fazer o que é melhor, falar de Jesus Cristo, é expondo aquilo que Ele fez na sua vida. Ou seja, outrora eu estava afundado no lamaçal de pecado, agora eu estou nos braços de Cristo. Outrora eu era um sepulcro caiado, agora eu estou aos pés da cruz. Fazer discípulo ou fazer seguidores de Cristo não é fazer seguidores nas redes sociais, não é fazer seguidores no Facebook, porque muitos pregadores nos dias de hoje, a preocupação é com quantidade de seguidores no Instagram. A preocupação de muitos pastores nos dias de hoje é se tem mais de 1.000, 2.000, 10.000, ou se bateu 1 milhão, ou se conseguiu o símbolo azul do Instagram. Mas ser discípulos de Cristo é fazer seguidor de Cristo, é fazer seguidor daqueles que temem a Deus. Mas vamos continuar. Eu quero aqui abrir um parênteses e voltar um pouco na história para nós entender o que é formar discípulos. Quando Deus criou o homem ele caiu. Nós somos representados por Adão nessa queda. Sendo assim, nós também somos homens caídos. Então, existem dois aspectos para o crente. De um lado, nós temos a natureza adâmica, natureza essa de homem caído. Eu quero aqui fazer uma conjectura, sem ferir o texto bíblico, para que você entenda, para que fica fácil de nós entendermos isso. Eu quero aqui trazer um objeto inanimado. Hoje é um culto de ensino, nós vamos tranquilo para nós entendermos a palavra. Quando o criador da bicicleta, eu não sei quem foi, mas quando o criador da bicicleta, ele criou aquela bicicleta, ele criou ela com um propósito. Mas ela tem uma natureza, e a natureza dela é de ficar no chão, de ficar parada, inércia. Se nós pegarmos ela e colocarmos ela em pé sem encostar ela em nada, ela vai cair, sim ou não? Se nós pegarmos a bicicleta, colocarmos ela em pé assim e soltarmos, ela cai, sim ou não? Pois a natureza dela é de ficar caída, de ficar no chão, parada, imóvel, inércia. Porém, quando ele desenvolveu esse projeto, quando ele criou essa bicicleta, ele criou ela em um propósito. E o propósito na qual ele criou ela é para que ela ande, para que ela imprima velocidade. Não para que ela fique no chão, não para que ela fique caída, mas para que ela ande. O propósito dele foi criar ela para que ela... Pois bem, agora nós vamos entender. Deus nos criou. Então nós somos criaturas, nós fomos criaturas de Deus. Porém, o pecado do homem nos tirou o direito de ser criaturas de Deus, de ser filhos de Deus.
A Bíblia vai dizer que quando Adão pecou, automaticamente nós passamos, não por vontade de Deus, mas pelo pecado, a ser filhos de Satanás. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que peca, ele é filho do diabo. Porém, Deus olhou para o homem e falou: não, você não pode continuar sendo filho do diabo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Deus enviou Jesus e através da morte de Cristo, nós passamos a ser co-herdeiros de Deus, enxertados de Deus. O que eu quero dizer? Quero dizer que quando Deus nos criou, Ele criou para nós sermos perfeitos. Porém, o pecado do homem, a transgressão do homem, nos trouxe uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa. E essa natureza, ela nos atrai para o chão. Essa natureza, ela nos deixa caídos. Essa natureza, ela confronta contra o propósito de Deus. A natureza adâmica, ela nos puxa para o chão, nos puxa para estarmos caídos. Mas Deus nos criou com um propósito. O propósito na qual Deus nos criou é para nós estarmos de pé, seguindo, caminhando, imprimindo velocidade, em total movimento. Às vezes nós nos encontramos tristes, porque a natureza adâmica, ela nos atrai para o chão. Muitas das vezes nós deixamos que a natureza adâmica, ela fale mais alto, ou ela se destaca mais do que o propósito. Mas Deus, Ele te criou com um propósito. Propósito de deixar essa natureza caída lá no chão. Propósito na qual você tem que estar de pé. E eu quero trazer isso para dentro do texto bíblico. Quando a palavra ide, ela é traduzida do hebraico para o grego, ela significa indo, significa movimento. Ela encaixa perfeitamente no propósito de Deus. Ou seja, o ide significa propósito de Deus. Se você está parado, estagnado, sem fazer nada, sem ganhar almas, sem cumprir a sua função como igreja do Senhor, a natureza está falando mais alto. Mas se você é um homem, uma mulher, um crente que ora, que jejuma, que busca, que ganha almas, que evangeliza, que vai para a oração, que jejuma, que acorda madrugada, que é ativo, que está em movimento, significa que o propósito está falando mais alto do que a natureza. Dito isso, irmãos, eu quero trazer a realidade, trazer aqui algumas características do discípulo de Cristo. Não só do discípulo, mas para quem também discipula homens, discipula a igreja. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele retrata o único e efetivo método de Deus para alcançar as almas. Por exemplo, o governo tem várias organizações bem estruturadas e poderosas, como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que tem muita condição financeira, tem até homens que poderiam até evangelizar o mundo todo, mas essa ordem não foi dada para a OMS. Por mais que a OMS é uma organização poderosa, o poder que eles têm não é o suficiente para evangelizar o mundo. Essa ordem foi dada para a igreja. Existe países, potência mundial, que tem poder para dissipar a humanidade. Por mais que tenha armas poderosas, armas químicas, armas onde com um clique pode dissipar metade da humanidade, eles não têm o que eu e você tem. Eles não têm o que a igreja tem. É aquilo que Jesus colocou em nós. Poder para evangelizar. Poder para ir. Poder para falar. É por isso que o ID não se trata de alguém que esteja preparado para falar. O ID não se trata de alguém que esteja preparado financeiramente para falar. O ID não se trata de alguém que tenha talvez várias faculdades, ou até um curso teológico, ou um mestrado em teologia para falar. O ID do Senhor encaixa em mim, encaixa em você, que é a igreja.
O ide significa vai e fala. E discípulo, ele faz discípulo. Se você está aqui e tem talvez 10, 20, 30, 40, 50 anos de crente e até hoje você não fez um discípulo, lamento te informar, você está fazendo algo de errado e não é aquilo que Deus te propôs. Porque o papel da igreja não é somente vir, ouvir a palavra e guardar no seu coração. É espalhar a palavra que Deus trouxe para você. Eu quero aqui abrir um parênteses e falar algo que sempre tocou no meu coração. Que fazer discípulo se assemelha a um mendigo que estava procurando pão. Esse mendigo, ele encontrou o pão. E quando ele encontrou o pão, ele foi correndo contar para os outros mendigos onde é que tem pão. Ou seja, fazer discípulo é você receber a Cristo como único, suficiente Salvador da sua alma. Mas esse pão não pode ficar só com você. Você tem que pegar esse pão e levar para aqueles que ainda estão cativos, oprimidos, no lamaçal do pecado, nas agruras da vida e dizer: ei, um dia eu estava procurando pão, mas eu encontrei o pão da vida e agora eu quero compartilhar este pão da vida. Fazer discípulo é você não reter para você aquilo que Cristo te deu. Cristo, ele morreu não foi por ele mesmo. Cristo morreu por mim e por você, porque você recebe e quer guardar para você. Que tipo de discípulo nós somos, que nós queremos salvação só para nós? Chegamos na igreja, abraçamos o nosso irmão e falamos assim: eu te amo em Cristo Jesus. Mas aqueles que estão lá de fora também são nossos irmãos. E o mesmo amor que nós temos para esses que estão aqui dentro, nós temos que ter para aqueles que estão lá de fora. Fazer discípulo não é sair daqui pulando na presença de Deus. Fazer discípulo é sair daqui chorando, olhando para o lado, vendo que tem uma cadeira vazia, sendo que você poderia estar falando de Cristo. Fazer discípulo é preocupar-se se amanhã vai ter um visitante ou não. Se no culto vai ter salvação de alma ou não. Uma coisa é bela e nós temos que falar: estar na presença de Deus é muito bom. Nos enchermos do Espírito Santo é muito bom. Mas melhor ainda é você abraçar o mendigo e falar assim: Jesus te ama. E ele levantar as mãos para o céu e falar assim: eu quero aceitar este Deus que você serve. Aleluia. Mas enfim, quero me controlar um pouco porque é culto de ensino. Eu quero ser o mais didático possível com os irmãos. Algumas características de um discípulo de Cristo. Repete comigo: algumas características de um discípulo de Cristo. Agora eu vou falar e eu quero ver se você se encaixa nessas características. Se você não se encaixar, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você não se encaixar, você não é, eu não sou um discípulo de Cristo. Vamos lá? Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Vamos lá. João capítulo de número 13, versículo de número 35. Fala comigo assim: amor uns pelos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Nisto o quê? Se vós amardes uns aos outros. Aleluia. Você tem amado o seu irmão ou você tem apedrejado ele? Porque é fácil nós abraçarmos quem está aqui em cima. É muito fácil nós amarmos quem comunga da mesma fé, participando do corpo e do sangue. É muito fácil nós amarmos quem faz parte do grupo de louvor, do círculo de oração, do corpo de obreiros. É muito fácil nós amarmos quem está todo dia conosco aqui. Mas ser discípulo é amarmos uns aos outros. E quando a Bíblia diz que amar uns aos outros, não é só os que estão aqui dentro.
Ser discípulos é você encontrar com alguém lá de fora e ter a sensibilidade do Espírito Santo e ele bradar no seu coração e você perceber que aquela pessoa, ela precisa ouvir falar de Jesus. Mas não é só isso, é você se sensibilizar por isso, entender o seu chamado e falar de Jesus para ela. Eu quero aqui trazer um testemunho, mas isso é de corriqueiro na minha vida, eu não sei se é na sua, mas na minha vida é, e de alguém aqui na igreja eu sei que é, e de muitos eu sei que é. Para glorificação do nome de Deus, João. Um dia eu e o João estava no mercado, próximo da minha casa. Estou falando isso para glorificação do nome de Deus. Se você é crente, você vai entender. Isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o João, não tem nada a ver com o homem, mas tem a ver com almas e com Jesus Cristo. Nós estávamos dentro de um supermercado próximo à minha casa. Nós estávamos andando para comprar algumas coisas. Eu e o João passamos ao lado de 2 jovens. O João falou assim, peraí. Eu falei, o que foi, João? Aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, vem cá. Eu fui e ele falou assim, eu posso orar para vocês 2? Dentro do mercado, o mercado estava cheio, era de dia. Aí eles falaram assim, pode sim. Eram 2 jovens. Nós nunca tínhamos visto eles. Mas dentro do supermercado, nós abraçamos eles, oramos com eles. Eles choraram na presença de Deus. Um falou assim, eu não sou cristão, não sou crente, nunca fui. O outro falou assim, eu sou com lágrimas nos olhos. Ele falou assim, eu sou desviado da igreja, mas eu sinto desejo de voltar para Cristo. Não seja negligente com o seu dever, com o dever da igreja. Almas não esperam enquanto você está se satisfazendo com os desejos da sua alma. Tem almas morrendo, esperando ouvir falar de Cristo. Aleluia. A primeira característica, você ama uns aos outros ou não? Aquela pessoa que fica buzinando para você no trânsito, você tem amado ela ou você tem xingado ela? Aquele vizinho que meia-noite, 1 da manhã, está fazendo barulho lá em cima na casa dele, você tem amado ele ou você tem espraguejado ele? Aleluia! Aquele seu parente, irmão, tio, pai, primo, que há muitos anos você não fala com ele, que está lá no caminho das drogas, você tem amado ele ou você tem esquecido ele? A primeira característica de um discípulo de Cristo, amor uns pelos outros. Não me responda, você se encaixa aqui ou não? Porque se você não se encaixa, hoje é dia de nós dobrarmos nossos joelhos e pedir perdão para Cristo, falar, me ensina a amar uns aos outros. Aleluia. Glória a Deus. O amor, irmãos, ele é uma marca de um discípulo de Jesus. Se essa marca não está inserida em você, você não se encaixa dentro deste versículo. Não é o presbítero Caleb que está falando, é a Bíblia. Vamos lá. Segunda característica de um discípulo de Cristo, João capítulo de número 14, versículo número 15. Essa vai apertar, mas repete comigo assim. Obediência. Não, agora foi só para mim, agora para Jesus. Vamos lá. Obediência aos mandamentos de Jesus. João 14, 15, vamos lá. Se amardes, se me amardes. É melhor a igreja ler, vamos lá? No 3. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama a Cristo? Uns 4 respondeu. Vou perguntar de novo, talvez você não entendeu. Você ama a Deus? Agora eu vou te perguntar e você não precisa responder. Você tem guardado os mandamentos de Cristo? Aleluia! Irmãos, amar a Deus não é uma escolha.
Você escolhe amar o seu irmão, o seu primo, o seu tio. Isso aí você tem livre-arbítrio para amar, mas amar a Deus tem que estar aqui, ó. O nosso DNA, sabe por quê? Porque nós somos criaturas de Deus. Criaturas. Ele que nos criou. Se você está respirando é porque um fôlego de vida foi colocado dentro de você. E não foi o seu irmão, não foi o seu pai, a sua mãe, não foi o DNA que você corre aí na sua veia de parentesco, não. Esse fôlego que há dentro de você foi Deus que soprou em você. Sendo assim, dito isso, amar a Deus não é uma opção. Em consequência de amar a Deus, se você ama ou não, você tem que guardar os mandamentos. Agora eu pergunto, você ama a Deus? Muitos vão falar, sim, eu amo a Deus. Posso falar? Posso falar? Então vamos lá. Se você ama a Deus, você ama seu inimigo. Se você ama a Deus, você ama todos que estão ao seu redor. Amar quem está ao redor é fácil, né? Se você ama a Deus, você ama aqueles que estão nos bares bebendo, aqueles que estão no mundo das drogas, aqueles que estão na prostituição, na lascívia. Quantas vezes você foi lá falar de Jesus para eles? É um mandamento, ide. Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, obedecer os mandamentos de Cristo demonstra um coração submisso e transformado na palavra. Se você ama a Deus e guarda os mandamentos, você é submisso ao seu pastor. Se você ama a Cristo e guarda os mandamentos, você é submisso aos mandamentos de Cristo. Aí nós vai lá para Hebreus e está falando, obedecei o seu pastor. É eu que estou falando, não é a Bíblia? Obedecei o seu pastor. Obedecei às lideranças, às autoridades. Você ama a Cristo? Presbítero Caleb, que mensagem pesada. Aleluia. Você ama a Cristo? Então guarde os mandamentos de Cristo. Guarde os preceitos. Não seja uma pessoa inegligente ou negligente. Guarde os mandamentos de Cristo. Você não precisa sair gritando, eu amo a Cristo, para provar para alguém que você ama a Cristo. Gritar que você ama a Cristo é um papel do crente. Agora, provar que você ama a Cristo é aqui, ó. Nas leis, nos mandamentos, nos princípios. Não negue os seus princípios. Não negue os mandamentos de Cristo. Não troque a sua santidade por nada. Não seja um cristão de fácil comércio, que se vende por poucas coisas e nem por muitas. Você ama a Cristo? Agora só a metade respondeu. Você ama a Cristo? Glória a Deus. Vamos lá. Mais uma característica de um discípulo de Cristo. João, capítulo de número 15, versículo de número 8. Fala assim, dar frutos. Não, vocês estão desanimados demais. Repete assim, dar frutos. Glória a Deus. Vamos lá. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito. É pouco? É pouco? E assim
sereis meus discípulos. Você tem dado fruto para Cristo? Porque existe o fruto bom e existe o fruto ruim. Tem muita gente que está dando fruto de desgosto para Cristo. Porque Cristo tem confiado algumas coisas nas nossas mãos, mas nós temos decepcionados a Cristo. Isso é fruto de desgosto. Qual fruto você tem dado a Cristo? Quando eu falo fruto, a Bíblia diz fruto, não é somente almas. Eu já falei, almas é consequência de quem vive uma vida em Cristo. Porque você não quer salvação só para você. Agora, fruto, você tem que correr, buscar. Você tem que ir atrás de dar frutos. E não é pouco, é muito. Fruto, irmãos, igreja do Senhor, não é estar com a Bíblia debaixo do braço todo dia na igreja. Isso aí é amar a Cristo. Você vem na igreja não é porque o pastor Jean pede para você vir, é porque você é crente, porque você é servo, porque você é discípulo. Fruto não é você orar todo dia, isso aí é consequência de um discípulo de Cristo. Fruto não é vir na oração toda sexta e estar apertando, né? Fruto não é ir para o monte orar, participar do acampamento, participar do discipulado. Fruto não é estar todos os dias, todos os cultos, corriqueiramente, não. Fruto é você ter um coração voltado a Cristo, se preocupar com as almas que estão no mundo e buscá-las. Nisto é glorificado quem dá fruto, e muito fruto a Deus, ele é glorificado. Aí nós pensamos que para glorificar a Deus é só abrir a boca e falar, glória a Deus. Quer glorificar a Deus? Dá fruto. Quer glorificar a Deus? Dá fruto. Aleluia. Glória a Deus. Os discípulos, eles devem produzir frutos. E frutos com evidência. Porque evidência é conexão com Cristo. Se você não dá fruto, você está desconectado de Cristo. Porque evidência de um cristão, que significa um pequeno Cristo, ou seja, quem está conectado com Cristo, é frutos. Muita gente por aí, até algumas igrejas negligentes nos dias de hoje, acha que evidência de ser filhos e co-herdeiros de Cristo, ou estar conectado com Cristo, é ter uma igreja cheia de pessoas. Porém, ter uma igreja cheia de pessoas vazias de Deus, qualquer um faz. Por que vocês acham que aqui na DEF Portugal, em Trofa, aqui em Lantemil, num culto de ensino, tem mais da metade das cadeiras vazias? É melhor ter metade das cadeiras vazias e cheia de pessoas que tem Cristo no coração, do que ter as cadeiras todas cheias, mas vazias de Deus. Porque o crente que vai num culto de ensino e com a palavra dessa dura, ainda glorifica a Deus, é porque ele está dando fruto. Aleluia. Porque vir no culto de ceia, pular, rodar, chorar, é lindo, é gostoso, eu gosto, eu quero e você também quer. Mas vir no culto de Santa Ceia, ouvir a palavra dura e falar assim, Jesus, bate mais, é só para quem dá fruto. Mas ainda assim tem alguns que saem falando assim, que palavra foi aquela? Lembra do fruto que Deus não agrada? Porque existe o fruto bom e o fruto ruim. É o fruto de desgosto. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos continuar? Vamos lá. Gálatas, capítulo número 5, versículos número 22 e 23. Repete comigo assim, fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é?
Irmãos, segura aqui. Eu não vou nem falar de todos ali, eu vou falar só de um que dá para nós detectarmos se ele é discípulo de Cristo ou não. Repete comigo assim, ó. Temperança. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou discípulo de Cristo. Eu sou cristão, eu sirvo a Cristo. Mas pisa no calo para ver. Pisa. Tem uns que falam assim, eu batizei, mas minha mão ficou de fora. Tem uns que falam assim, eu sou crente, mas eu não sou bobo, não. Aleluia. Vamos seguir. Vai, 23, por favor. Agora lê comigo isso aqui. Vamos lá? Contra essas coisas não há lei. Sabe o que está dizendo aqui? Vocês querem que eu falo? A lei, ela não veio para que nós a cumpríssemos. A lei, ela não veio para que nós a cumpríssemos, porque a própria Bíblia diz que nós não conseguimos cumprir a lei. A lei, ela veio para demonstrar o pecado que eu e você não conhecia. Ela é didática. Antes da lei, nós matávamos e não sabia que era pecado, porque a lei não dizia que matar era pecado. O único que cumpriu a lei foi Cristo, sim ou não? O que esse versículo está dizendo? Volta no 22. Se se nós, discípulos de Cristo, nós temos esse fruto, porque é um fruto só. Se nós temos amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, você não tem pecado. Pastor, o que você está falando? Não é que o seu pecado, ele é demonstrado através da sua pessoa. Acontece que esse fruto, ele é superior ao seu pecado. Então, quando você peca, Deus olha e fala assim, ele possui o fruto. Aí não tem acusação contra nós, irmãos. Amém, igreja? Agora, será que nós temos esse fruto? Amém? Vamos lá. Repete comigo assim, ó. Mais uma característica. Fruto de boas obras. Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 10. Vamos ler? Toda a igreja? Vocês estão comigo ainda? Vamos lá. Para que faz dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de fruto de boas obras. Irmãos, essas obras incluem atos de bondade. Fala comigo, bondade. Atos de misericórdia. Ajuda ao próximo. Serviço. Eita, que coisa difícil. Serviço e justiça. Será que nós temos fruto de boa obra? Será que nós temos frutificado em toda boa obra? Deixa eu te perguntar, tu tem sido justo com o seu irmão? Tu tem ajudado o próximo? Nós temos ajudado o próximo, porque isso faz parte do fruto de boa obra. Nós temos agido com justiça. O que é agir com justiça? É você não querer as coisas tudo para você. Eu nem estou falando de coisa material não, irmão.
Amém, igreja? Será que nós somos discípulos? Será que nós somos discípulos de Cristo? Eu sei, irmãos, que é difícil glorificar. Eu sei disso, eu também estou aqui. Mas é o que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Deus está falando com você? Deus está falando com você? Glória a Deus. Mateus capítulo número 3, versículo de número 8. Agora vai apertar um pouquinho mais. Repete comigo assim, ó. Fruto de arrependimento. Discípulo de Cristo, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso significa, irmãos, que um discípulo, ele deve demonstrar uma mudança genuína no comportamento, na atitude, no abandono do pecado e buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Digno de arrependimento, mudança de comportamento. Eu acabei de falar. Tem muitos que dizem assim, muitos de nós, eu quero me incluir, porque eu também faço parte da igreja de Cristo. Eu quero ser um discípulo de Cristo. Muitos de nós dizemos assim, eu aceitei a Cristo, Ele me tirou daquele mundo de escravidão. Agora eu sou uma nova pessoa. Mas que nova pessoa é essa? Que nova pessoa é essa que o comportamento continua sendo o mesmo de antes de Cristo? Porque eu tenho certeza de uma coisa, uma vez que alguém encontrou com Cristo, a Bíblia vai dizer que nova criatura ela é. Nova criatura será? Nova criatura será? Não, nova criatura ela é. Então, se o seu, o meu, o nosso comportamento é o mesmo de antes desse encontro com Cristo, esse encontro não foi genuíno. Podemos ter encontrado com qualquer outra coisa por aí, mas com Cristo não, porque quando Cristo chega, meu irmão, a mudança de vida, a mudança de caráter, a mudança de comportamento. Você outra hora não sabia nem o que era dar bom dia. Eu tenho que falar. Crente que nem sabe cumprimentar o irmão e diz que ama o irmão, mudança de comportamento. Lá no mundo andava de cara fechada, de bico e não dava bom dia para ninguém. Agora encontrei a Cristo, mas continua sem olhar no olho do seu irmão. Alguém vai te dar um abraço, alguém vai pegar na sua mão. Pastor, me perdoe, em nome de Jesus Cristo. Isso é atitude de crente? Nem aperta a mão do seu irmão. Mudança de comportamento. Está falando com você aí? Por que está falando comigo? Irmãos, frutos dignos de arrependimento é você não ser mais aquela pessoa. Se lá você brigava, agora você não briga mais. Se lá você xingava, agora você não xinga mais. Se lá você atacava o seu próximo com palavras torpes, agora você não faz isso mais. Se lá, mulher, aleluia, você maltratava o seu marido e não dava atenção para ele, agora você não faz mais. Marido, se lá, aleluia, você maltratava a sua mulher, a sua esposa, agora você não faz mais. Mudança de comportamento. Ou você é, ou você não é. Discípulo não existe meia carreira. Eu vou repetir para você entender. Ser discípulo de Cristo não existe esse negócio de meia carreira. Meia carreira é eu que estudei 3 anos de medicina e parei. Discípulo ou é ou não é. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Alabracanda, lavacandarápia. Discípulo ou você é, ou você não é. Que comportamento é esse que Jesus não conseguiu transformar?
Que comportamento é esse que o encontro com Cristo não conseguiu mudar? Alá vai a sebracanda e a sé. Aleluia. Comportamento de um discípulo é amar uns aos outros. Bateu na sua face, eu te amo. Pisou no seu calinho, eu te amo. O seu patrão está te judiando, está te colocando para trabalhar onde você nunca trabalhou, fazer o que não está no seu contrato. Você vai xingar ele ou você vai amar ele? Aleluia. Ou você é discípulo ou você não é. Não existe meio termo. Não existe, eu sou um crente mais ou menos. Não, você está do lado do Satanás. Crente, é de Cristo, serve a Cristo, anda com Cristo. Crente, ele obedece os mandamentos de Cristo. Ou é discípulo ou não é. Cadê os discípulos de Cristo nessa noite? Aleluia. Camandaia sebracandarábia. Aleluia. Vamos lá. Repete comigo assim: fruto de justiça. Filipenses capítulo número 1, versículo de número 11. Vamos ler, igreja? Vamos lá. Cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça é para a glória e para louvor de Deus. Agora vamos ver se nós estamos louvando a Deus mesmo. Irmão, porque dá glória a Deus e aleluia, até papagaio dá. Ensina ele para você ver. O avô da minha esposa tinha um papagaio que cantava 10 hinos da harpa, do começo ao fim. Agora vamos ver se nós estamos louvando a Deus. Fruto de justiça. Viver de maneira justa e íntegra, refletindo a santidade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Sabe o que é refletir? Refletir a santidade de Deus em todas as áreas da sua vida? Encaixa naquele versículo: amar a Deus de todo o seu coração. Eu vou até tirar o microfone aqui, porque eu não quero que os irmãos da internet depois venham, né? Sabe o que é ter fruto de justiça? Amar a Deus. Fala assim comigo, repete comigo. Amar a Deus de todo o meu coração. Deixa eu te perguntar. Quando você sai da sua casa para ir trabalhar cedo, você fala assim: Deus, eu te amo, vai comigo para o trabalho. Você chega lá no seu trabalho, aquele team leader está, hoje ele está virado. Você tem espraguejado ele ou você tem amado a Deus de todo o seu coração? Posso pregar? Irmãs queridas do Senhor Jesus, amar a Deus de todo o seu coração é quando você for colocar uma roupa para sair, não é para vir para a igreja, porque para vir para a igreja é fácil. É para viajar, é para ir ali no restaurante, você chega na frente do espelho e fala assim: Deus, aleluia, estou digna de ser chamada de discípulo. Vou mais longe, eu quero abrir aqui umas aspas aqui, porque roupa não vai entrar no céu, mas eu quero que você entenda, porque você é inteligente. Jesus Cristo de Nazaré, com essa roupa aqui eu entro no céu? Não, não é só para as irmãs, não. Deus, será que essa calça aqui, que ela está tão justa quanto o Senhor? Glória a Deus. Será que essa calça eu sou digno de ser chamado de filho de Jesus? Filho de Cristo? Será que essa bermudinha aqui do Pelé, os jogadores sabem o que eu estou falando? Será que
Glória a Deus. Deus está falando com você nessa noite. Se Ele está falando e essa palavra está trazendo algo no seu coração, nem que seja um comichão, é porque Jesus está falando, porque Ele exorta quem Ele ama. Aleluia. Mandarai a candané que ou mia sebra yasu. Hebreus capítulo número 12, versículo de número 11. Ainda no fruto de justiça. Portanto, nós também, pois, e na verdade, toda correção, olha só, e na verdade toda correção, fruto de justiça, ao presente, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois, primeiro Jesus, ele você quer consolo? A tua vara e o teu cajado me consola. Consolo de crente, irmão, é cajado, é vara. Se você está sendo consolado com palavra de ego, não é Jesus não. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Parece até ser de tristeza, mas depois da correção produz um fruto pacífico de justiça. Deixa eu te perguntar uma coisa, depois que daquela palavra dura que o nosso amado e querido pastor Jean traz, que eu amo de todo meu coração, depois de uma palavra dessa aqui, você sai, vou nem falar, você sai falando mal? Ou você sai pacífico com quem ministrou? Pacífico de justiça nos exercitados por ela. A palavra que é pregada, ela te exercita a tua alma, teu coração, tira o jugo, o peso, aquele peso que você acha que você não pode, que você não consegue. Fruto de justiça. Quando essa palavra ela toca no nosso coração, irmãos, nós chegamos em casa e nós refletimos. Nós fica refletindo ela. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu quero abrir aqui um parênteses para contar alguma coisa para vocês, eu quero que você entenda. Eu até contei isso, eu acho que numa congregação que eu ministrei. Alguns irmãos aqui que é da roça, que já cuidou de gado, vai entender. A vaca, irmãos, ela pasta o dia inteiro. Não estou chamando ninguém de vaca, não. A vaca, ela pasta o dia inteiro, pastor. Estou falando isso com amor e com tremor, diante de Deus. Se você é crente, você vai entender. A vaca, ela pasta o dia inteiro. Ela pasta e ela vai comendo o pasto. Ela só pasta, ela morde e engole, porque a vaca ela tem dois estômagos, dois estômagos. Então ela come aquele pasto e ela vai armazenando. Ela vai armazenando aquilo que ela come o dia todo. Depois ela deita e ela rumina aquilo que ela comeu. Aí depois que ela rumina aquilo que ela comeu, que ela vai apreciar o sabor do pasto. Aí ela fica ali sentada, quase dormindo e assim, ó. Você sabe o que é isso? Deus nos usa para pregar a mensagem de hoje. Você coloca ela no seu coração. Sabe o que é meditar de dia e de noite, né? Coloca ela no seu coração. Amanhã, você está lá no trabalho, seu chefe está te apurrinhando. Aí sabe o que você vai fazer? Ruminar a palavra e vai, ó. Faz assim comigo. Você vai meditar na palavra que foi pregada. Porque a palavra de Deus, ela não é só para agora, ela é para depois, é para amanhã.
Ela serve para daqui 10 anos. Tem mensagem que eu escutei há 10 anos que hoje eu estou vivendo ela. Eu estou degustando ela, sentindo o sabor dela, meditando nela, e Deus ainda está falando comigo. Meditar de dia e de noite. Agora, quando alguém te apurrinhar em qualquer lugar, você vai lembrar da vaca. Lembra do pastor Caleb? Não, lembra da vaca. Vamos lá. Já quero terminar também, porque não dá tempo mais. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 15. Aleluia. Olha só o que os discípulos de Cristo faz. Repete comigo assim: fruto dos lábios que confessam o nome de Deus. Portanto, oferecemos sempre, por Ele, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu até tento entender e respeito aqueles que vêm e não conseguem glorificar o nome de Deus. Não conseguem bradar, glorificar a Deus, oferecer louvor de sacrifício a Deus. Eu até entendo a sua timidez. Eu não entendo se você vai conseguir ser tímido assim lá no céu, porque lá vai ser só glória, só louvor, só aleluia, só brado de sacrifício a Deus. Eu até respeito os tímidos, os que não conseguem falar assim, glória a Deus, aleluia, mas eu também glorifico com aqueles que falam assim, eita Deus, aleluia, porque fruto dos lábios que confessam o seu nome. Você sabe o que é confessar o nome de Cristo? É falar, é pronunciar, é dar vida à palavra, é expressar o amor. Diz que é discípulo de Cristo, mas não sabe falar que Ele é bom, que Ele é lindo, não sabe glorificar a Ele, não sabe dar glória a Ele. Alabaia candarábia. Que tipo de discípulo é esse que não sabe expressar a alegria de ser um discípulo dele? A Bíblia vai dizer que lá em Atos, eles bradavam como língua de fogo. Pousavam sobre eles. Não era calado, não. Era glorificando. Era dizendo aquilo que estava no coração deles. Sou discípulo de Cristo, mas eu sou perfeitamente correto, politicamente correto. Me desculpe, irmão, se tem algum presbiteriano aqui, me perdoe em nome de Jesus Cristo, mas fruto dos lábios que confessa o seu nome. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Temos discípulos de Cristo aqui? Aleluia. Irmão, esses frutos, essas características dos discípulos de Cristo aqui, que nós acabamos de aprender, que Deus acabou de colocar no nosso coração aqui, é evidência, isso é evidência de um discípulo de Cristo. Dizer que é discípulo de Cristo e não ter essas evidências, essa evidência não é para amanhã. Essa evidência não é lá no passado. Ah, lá no passado eu adorava. Lá no Brasil eu era um homem de fogo. Ah, Deus, lá no passado eu cantava que arrebentava de cantar igual uma cigarra. Evidência de fruto de espírito, evidência de discípulo é agora, enquanto você vive, enquanto você vai. Lembra, ide? Tradução do grego, do hebraico para o grego, indo. Você vai indo e vai tendo fruto. Ah, o fruto não é para você, é para a glorificação de Deus. Nós lemos aqui. Temos discípulos aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Não vai dar mais tempo. Mas eu quero fazer uma oração contigo nessa noite. Se o pastor me permitir, meu pastor querido,
A igreja colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Quem entendeu a palavra de Deus?